Uma aula de projeto de vida, né? A gente vai falar hoje sobre sensibilidade, percepção e manifestações artísticas. E aí a gente vai ver, ser competente no âmbito pessoal, interpessoal, social e profissional requer um aprimoramento contínuo da sensibilidade, da percepção da mudança incessante em torno de nós e em nosso interior. A gente tem que perceber, tanto eu quanto vocês, que a arte, esse olhar, né, essa sensibilidade, essa percepção em relação a todo tipo de arte, a tudo que está ao nosso redor, né, essa sensibilidade disso, nos ajuda a nos desenvolver como pessoas capazes de ver o mundo com toda a sua riqueza, variedade e encanto, né? Com menos distorções e mais riqueza de material para as nossas próprias experiências de vida. A qualidade de uma pessoa, da participação de uma pessoa nas atividades no mundo é diretamente influenciada pelo seu nível de percepção. Ela pode limitar-se a dar respostas reflexas, rápidas ao que ocorre no ambiente, ou seguir automaticamente um movimento de reação iniciado por outras pessoas, sem muita reflexão. Duas formas imaturas de participação. Mas também pode suspender a ação imediata para inspecionar os dados de que dispõe, organizar, analisar, interpretar, consultar a si mesmo seus valores, sentimentos, experiências anteriores, ou seja, contemplar antes de agir. A riqueza das percepções não depende do meio, e sim da atenção que a pessoa dá ao meio. A origem latina da palavra perceber deixa isso muito claro. Percipere, que significa tomar posse de, obter. No ato de perceber, existe um elemento de querer aprender o objeto percebido, fixá-lo, recuperá-lo e poder reencontrá-lo. Afinal, é por meio da percepção que a matéria-prima do pensamento se torna disponível para o uso. As manifestações artísticas, né, que é o patrimônio humano inigualável em diversidade, em ausência de limites temporais e espaciais, são elementos de grande força e riqueza para a consciência e a abertura da percepção. A arte dá acesso à experiência e à percepção de outros seres humanos de todos os tempos e espaços e tem o poder de nos levar à descoberta de nossas semelhanças inquestionáveis. O escritor Ítalo Calvino usou a expressão rede portátil de possibilidades infinitas, capaz de nortear todos os gestos de uma existência, refletindo-se a literatura. Né? Descobrir a maravilha da percepção é condição para aprender a selecionar adequadamente o que apreender e o que deixar de lado neste século XXI, em que os ambientes se superpõem, invadem uns aos outros e nos inundam com sobrecarga de informações. Para ajudar, né, nessa descoberta, a gente vai ver nessa aula uma visão da diversidade das artes e a sua importância, tanto como uma vida plena, como para um refinamento de sensibilidade e percepção crítica, né? Uma competência fundamental para viajantes do século XXI. Eu sei que na turma, né, principalmente nessa turma do FIC, né, da 1001, nós temos artistas dentro dessa turma, né? Alguns que eu já conheço, alguns que de repente têm uma habilidade artística e ainda não se descobriu ou ainda não desenvolveu, né? Então nós vamos vamos aprender a olhar para a arte, para o que está em torno, né, da gente, não só para a arte pronta de um artista renomado, para tudo que pode ser transformado em arte, tudo que pode ter a singeleza, a beleza, que possa se traduzir através da arte, né? Eu falei aqui de pinturas, mas música, né? Desenhos artísticos, esculturas, escrita, né? De repente, alguns de vocês são grandes escritores e ainda não se descobriram, né? Eu conheço uma da turma que realmente já está nesse caminho de escrita, né? Nesse amadurecimento de escrita. Então, vocês podem descobrir dentro de vocês, de repente, uma coisa que vocês ainda, uma sensibilidade para algum determinado tipo de arte que vocês ainda não tentaram, né? Ou não experimentaram. Então, nessa aula eu quero chamar a atenção de vocês para isso, né? Eu adoro a leitura, não tenho muita habilidade com música, né? A gente fala que a gente tem várias inteligências, né? E a música é uma inteligência. Nessa inteligência eu sou muito deficitária, porque
Eu tenho dificuldade não conheço notas, não conheço corda, não sou uma pessoa afinada para cantar, nem gosto de ouvir, mas não sou afinada para cantar. Mas gosto muito de desenhar, não sou uma artista tão grande quanto nosso colega Caio da turma. Mas eu gosto muito de ler e gosto muito de escrever, né? Então, a Jennifer desenvolve ótimos textos, né? A escrita dela já tem uma maturidade maior do que muitos da idade dela e da série dela. Então, e outros eu gostaria de ver. Às vezes eu vejo umas respostas mais elaboradas, eu gosto. Eu sei que a Hillary também desenha muito bem. Então, vamos aprender a olhar quem não tem essa sensibilidade desses que eu conheço e que eu sei que tem, né? Vamos tentar descobrir uma, né? E nessa aula a gente vai aprender a olhar essas coisas com outro lado. Alguns exercícios que eu vou fazer aqui é para vocês fazerem e despertar essa percepção, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade que é em silêncio aí. Eu vou fazer aqui e mostrar, vocês tentam fazer para observar, para perceber, né? Nós vamos levar 2 minutinhos fazendo essa atividade, ó. Com o ouvido no papel, buscando o som do papel. 10 segundos. Agora a gente vai agitar essa folha por 15 segundos. Agora a gente vai amassar, produzindo esse som. 10 segundos. 10 segundos agora desamassando, sempre observando o som. Agora 15 segundos agitando essa folha de papel amassado. A gente percebe a diferenciação dos sons, né? Outra coisa que a gente outro exercício que a gente vai fazer, né? Olhar para trás. Eu sei que na sala de aula, ia ser melhor a gente fazer esse exercício, olhar para trás, né? E vocês vão procurar guardar no ambiente que vocês estão, na sala, no quarto de vocês, onde vocês geralmente sentam para assistir às aulas ou para estudar. Vocês vão olhar para trás e tentar registrar na memória tudo que geralmente você não presta atenção, que você não vê, né? Na sala de aula seria o fundo da sala, já que normalmente na aula você está olhando para frente ou para os lados, né? Então vocês vão procurar o ambiente que vocês estão, olhar para trás e procurar guardar na memória coisas que vocês normalmente não veem, né? Depois vamos fazer outro exercício, isso 1 minutinho só. Outro exercíciozinho, 2 minutos. Vai fazer uma luneta, de preferência com papel não amassado, né? Pega um papel, um outro papel. Pode ser qualquer papel, não precisa, eu estou usando aqui o papel. Vocês vão pegar uma folha de papel, enrolar assim. Você tem uma folha de caderno. E vão, né, olhar assim, como se estivesse filmando, com um olho só. E vão guardar na memória essas imagens. E aí vocês podem dar nome a esse filme, né? E vão arquivar na memória. Isso tudo é um exercício de percepção. O que vocês, se estivessem realmente filmando, o que vocês filmariam no que está em torno de vocês. Aí depois eu vou mostrar algumas obras de arte para a gente também desenvolver essa percepção, né? E parece muita coisa para ver em alguns minutos, mas não se preocupe, né? Porque a sabedoria é uma coisa tardia. Mas como tudo na vida, né? A gente começa com uma semente que vai brotar, né? De acordo com que a gente vai alimentando essa sensibilidade, né? Tudo que a gente vai aprender com esses exercícios, com essa aula de hoje, é perceber, né? É olhar para as coisas, às vezes menores, que passam despercebidas no dia a dia, com outro olhar. E aí a gente vai ver que não só tem aquele fato de se eu gosto ou não gosto, é bonito ou feio, né? Porque isso desbloqueia a capacidade de percepção que a gente tem. E aí, se vocês quiserem, vocês podem organizar e orientar
a, a percepção de vocês, né? Vocês vão perceber e selecionar, né? O que vocês acham melhor, né? O que é diferente em relação à arte, em relação a coisas que sensibilizam, né? Às vezes você vê um passarinho em cima de uma árvore e você tem uma visão artística, ah, que bonita essa imagem. Às vezes, eu falo assim, pô, o bicho vai cagar em quem passar embaixo, entendeu? Então, você vai, dependendo do que você vai observando naquilo, né, vai te abrindo para você ter sensibilidade para tudo, até em relação à sua profissão. Né? Agora eu vou mostrar algumas imagens de arte para a gente estreitar mais ainda essa percepção. Ah, antes de eu mostrar as imagens, eu sempre dou dicas do que vocês podem ler em relação ao assunto que a gente está falando na aula, né? Então, ó, tem esse livro da Ana Maria Machado, chama Livros e Leituras, né? Tem alguns pensamentos que ajudam a gente ampliar essa percepção. A história da arte, né? E aqui eu vou colocar na atividade alguns links para visitas virtuais no museu, que a gente vai fazer uma atividade de visita. Vocês vão escolher um desses museus aí para visitar e fazer um registro disso. Online, né? Essas visitas são online, são virtuais. Eu vou colocar na folha de atividades para ficar mais fácil. Tem vários, ó, tem o Museu de Picasso. Aí vocês vão escolher o que vocês acham melhor. Alguns cursos gratuitos também online, se vocês quiserem, para aprender mais sobre arte. Quem se interessar, né? Eu acho muito bom a gente aprender cada vez mais sobre arte, porque a arte deixa a vida mais doce, deixa a vida mais suave, né? Então, eu também vou colocar esses links na folha de atividade, tá? E aí vamos para as atividades, né? Atividade, sequência de atividade de percepção. São todas as atividades. Primeiro, aquela atividade do som do papel, né? A do olhar e ver, de 1 minuto. Aquela olhar em busca com a luneta, 2 minutos. E agora vamos olhar a arte, né? Então, essa é uma arte rupestre, né? Uma pintura no mural pré-histórica, tem 36 mil anos, né? Então, parem e observem o que vocês conseguem ver. A gente pode perceber que são imagens de animais, né? Animais em movimento. Então, percebam as cores usadas, os traços. Agora é um quadro famosíssimo de Pablo Picasso, né? Guernica, que mostra os horrores da guerra civil, né? Na Espanha, na cidade de Guernica. Né? Picasso era o mestre do cubismo, né? Então a gente vê as formas mais em formato mais angulosas, né? Vejo que vocês podem observar os traços, né? Pessoas mortas, sofrimento, dor, destruição. Agora são duas imagens, ó. O retrato do filho Nicholas, de Peter Paul Rubens, e a mãe do artista, de Albert Dürer. Vendo? Uma criança e uma idosa. Né? Reparem nos traços, no cabelo, nas expressões do rosto, formato da boca, do queixo, né? O olhar da criança, o olhar da idosa, a roupa da idosa, né? Os trajes, os traços do pescoço, as feições, as rugas. Esse aqui é o quarto de hotel de Edward Hopper, né? Olha as cores, né? A posição dos objetos, da moça sentada na beira da cama, né? Lendo o livro. Aqui, Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Olha os traços, né? O pintor expressionista. No Netflix tem um filme Com Amor, Van Gogh, que é muito legal, mostra a história de Van Gogh, né? Com os traços da pintura dele. Muito interessante, né? É uma animação, mas contando a vida dele.
Eu achei muito interessante. Tá vendo as pinceladas, a forma. Aqui já é, ó, um combate de carnaval e quaresma, de Peter Bruegel. Já é um traço mais realista, né? Mais detalhista de outras. Já é outra visão, né? Você percebe que todas as diferenças do traço de todas as pinturas, né? Observem as cores, né? A posição das pessoas no quadro. Aqui é Convergência, de Jackson Pollock. Já é uma pintura mais abstrata. Reparem nos traços, nas cores, né? No que vocês percebem em relação a essa pintura. Agora aqui, ó. A Saudade, de Almeida Júnior, essa mulher encostada na janela, lendo, né? Uma carta, ou um cartão postal, um cartão. E o Grito, de Edvard Munch, né? Que é o famosíssimo, né? Preste atenção nos traços, preste atenção nos sentimentos, o que desperta em você essas imagens que vocês estão vendo, né? Façam essa análise. Aqui outra pintura, A Vaidade, de Edouard Collier. Vejam as cores, né, que são usadas, os objetos em cima da mesa, né? E o que isso desperta dentro de vocês. O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Né? São imagens mitológicas, né? Um anjo carregando uma moça, né? A deusa Vênus no centro da pintura, dentro de uma concha. O que isso desperta em vocês, né? Vênus, a deusa do amor, né? Depois vai vir uma atividade, né, que eu vou colocar aí, as cores da minha leitura, né? Por meio da leitura, os seres humanos podem se encontrar, podem assimilar algo da experiência dos outros. A minha experiência pessoal me ensina que jamais aprenderei a ler tão bem quanto necessitaria. O aprendizado da leitura não cessa jamais. Quem lê poesia, romances, peças de teatro, ensaios, crônicas, de fato está lendo a vida. Aprender a ler, então, é como aprender a viver, não termina nunca. Então, vai ter vocês vão ler 2 textos que eu vou colocar, né, na plataforma, e vão usar lápis de cor ou canetinha colorida para fazer as marcações, ou lápis de cor, se não tiver canetinha, durante, ou canetinha de hidrocor, ou canetinha esferográfica colorida, né, eu tenho várias, tipo assim, né, desse tipo essa aqui. Então, se uma parte do texto lhe parece confusa, né, dos textos que eu vou colocar, você vai sublinhar essa parte confusa de marrom. Se uma parte do texto parece ter uma ligação com a sua própria vida, você reconheceu sua vida nesse texto, você vai sublinhar de roxo. Outra maneira de anotar é você pode fazer perguntas sobre o texto, né? Bota do lado do texto lá. Use vermelho para esse tipo de anotação. Se você encontra uma palavra que você não conhece, não consegue entender por meio do próprio texto, né, no contexto do texto, você vai marcá-la de amarelo. Se um trecho do texto te emociona, né, te dá aquele sentimento de emoção, você vai marcar de azul. Se um trecho desses 2 textos te parecer poético, você vai usar preto para sublinhá-lo. Se um trecho lhe abre uma perspectiva diferente, né, ou novos horizontes, você imagina uma coisa diferente, ou um horizonte novo que você nunca imaginou, que você nunca percebeu, você vai usar verde para marcar. E vai usar laranja para marcar um trecho que para você é especialmente interessante, entendeu? Nada impede que você marque um trecho de várias cores, o mesmo trecho com várias cores. Vai depender da sua percepção em relação ao trecho. E aí os textos são, ó lá, Igual, Desigual, né, de Carlos Drummond. Eu desconfiava, todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais.
Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todas as experiências de sexo são iguais. Todos os sonetos, gazéis, virelais, sestinas e rondôs são iguais. E todos, os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou diferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Não é igual a nada. Todo ser humano é um estranho ímpar. Outro texto, né? Havia uma outra verdade. Crianças brincavam nos terraços do Jardim de Luxemburgo. Eu me aproximava delas. Elas esbarravam em mim sem me ver. Eu olhava para elas com olhos de pobre. Como elas eram fortes e rápidas. Como eram belas. Diante daqueles heróis de carne e osso, eu perdia minha inteligência prodigiosa, meu saber universal, minha musculatura atlética, minha destreza de valentão. Encostada a uma árvore, eu esperava. Bastaria uma só palavra gritada pelo chefe do bando. Vem, pardalhã, e você que vai ser o primeiro. Eu teria abandonado meus privilégios. Eu ficaria contente até mesmo com um papel mudo. Teria aceitado com entusiasmo fazer o papel do ferido na maca, ou até de um morto. Nem tive oportunidade. Eu tinha encontrado meus verdadeiros juízes, meus contemporâneos, meus pares, e a indiferença deles me condenava. Eu mal conseguia acreditar ao me descobrir pelo olhar deles, nem uma maravilha, nem um espanto. Um magrelo que não interessava a ninguém. Minha mãe disfarçava mal sua indignação, vendo que ninguém queria me convidar para brincar, para me salvar do desespero. Ela fingia impaciência. O que é que você está esperando, seu bobão? Pergunte se eles querem brincar com você. Eu sacudia a cabeça. Eu teria aceitado as tarefas mais baixas, mas meu orgulho me impedia de solicitá-las. Ela mostrava às senhoras que tricotavam nas cadeiras de metal. Você quer que eu fale com as mães deles? Eu suplicava para que ele não fizesse nada. Ela me pegava pela mão. Nós partíamos de árvore em árvore, de grupo em grupo, sempre implorantes, sempre excluídos. Na hora do pôr do sol, eu reencontrava meu puleiro, os lugares elevados do sopro do espírito. Meus sonhos, eu me vingava nas humilhações com meia dúzia de palavras de crianças e o massacre de 100 soldadinhos. Não importa, a coisa não funcionava. Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas da literatura brasileira. Também escreveu contos e crônicas, mas é a poesia que o tornou conhecido no mundo todo. Nasceu em 1902 e morreu em 1987. Ele defendia a liberdade no uso das palavras e fugia das formas convencionais, ao escrever versos livres e sem rimas. Jean-Paul Sartre é um dos mais conhecidos filósofos e escritores do século XX. Nasceu na França em 1905 e morreu em 1980. Sua influência foi enorme no pensamento de toda a geração nascida entre os anos 40 e os anos 70. Ele acreditava que nós somos a soma de nossos atos, somos responsáveis por eles e nos construímos por meio deles. Em 1964, ano em que escreveu sua autobiografia, As Palavras, da qual faz parte o trecho que você leu, Sartre recusou o Prêmio Nobel de Literatura que lhe foi atribuído, por julgar que ser premiado pelo que escrevia era incoerente com seus valores. Então, o primeiro texto que eu li foi de Carlos Drummond de Andrade e o segundo de Jean-Paul Sartre, tá? E aí vem a atividade, né? No início do século XX, a grande novidade chamada cinema ganhou o status de sétima arte, por iniciativa de um estudo e crítico italiano chamado Ricciotto Canudo. De lá para cá, a lista de 7 artes aumentou para 11, com a inclusão de outras formas de expressão que passaram a ser consideradas artes. As mais recentes combinam as anteriores, o que confirma uma das características mais marcantes do século XX e XXI, a eliminação de fronteiras e a interação entre diferentes saberes. A numeração das artes não indica ordem cronológica nem superioridade. Ela está ligada ao hábito de estabelecer números para designar determinadas manifestações artísticas. Não existe consenso quanto a essa numeração, e as listas de diferentes autores nem sempre incluem as mesmas artes. A primeira arte é a música, o som. A segunda arte é a dança, a coreografia, o movimento do corpo ligado aos sons. A terceira arte é a pintura,
representação criativa do real ou da ideia por meio das cores e texturas. A quarta arte é a escultura, representação do real ou da ideia com o uso de materiais tridimensionais, ou seja, com volume. A arquitetura é a criação de edificações e espaços para abrigar as atividades humanas. A quinta arte é o teatro, que é a representação. A sexta arte é a literatura, que é o meu material de trabalho, graças a Deus, a arte da palavra. A sétima arte é o cinema, a imagem em movimento, integra as artes anteriores, mais a oitava arte, que é a fotografia. O cinema inclui literatura, a representação, a pintura, a escultura, através dos cenários, e a fotografia. A oitava arte, a fotografia, é a imagem do real reproduzida. A nona arte é o desenho animado, é a cor, é a palavra, é a imagem. A décima arte são os jogos eletrônicos. Alguns integram elementos de todas as artes anteriores, mas a 11ª, que é a arte digital. A 11ª arte digital ou multimídia, são as artes gráficas computadorizadas em duas dimensões ou em 3 dimensões e a programação. E aí, tem um mobile aqui, mas eu não vou pedir para vocês fazerem isso não, sobre todas as artes. Eu só botei as artes para vocês entenderem. Agora, a visita do museu eu vou querer, entendeu? Vocês vão entrar, escolher pelo menos um museu de arte, para essa visita virtual. Eu vou botar os links lá, tem muitas alternativas. Ou você pode procurar, Você pode entrar na internet e botar visita virtual. Então, só essa visita vão ter 2 objetivos. Visitar o museu virtualmente, ou seja, deslocar-se e passear dentro dele, como se você estivesse lá. Identificar uma obra de arte do acervo desse museu que lhe cause algum impacto. Você vai ver várias obras, você vai escolher uma que vai te causar algum impacto, Ela pode causar, uma obra de arte pode causar impacto por diversas razões. Pela beleza, uma sensação de desconforto, alguma coisa que te incomoda em olhar aquela imagem. Uma representação curiosa, o lado cômico, quer dizer, o lado engraçado daquilo, o medo, uma impressão de reconhecimento, se você se reconhecer naquela sensação daquela imagem, uma impressão de prazer ou desprazer, E aí vocês vão fazer esse registro virtual, dessa visita virtual. Vocês vão colocar qual é o museu visitado, vai colocar aí o nome do museu, onde ele fica, em que cidade, que país. Tipos de obras que estão disponíveis nessa visita virtual. Pintura, escultura, Pode botar o nome de algumas. A obra que você escolheu, que te causou, te chamou mais atenção, você vai botar o nome da obra, o nome do autor dessa obra, e por que você escolheu essa obra, qual foi o impacto que ela te causou. E aí, para refletirzinho, para a gente terminar no final, para refletir, arte e cultura fazem bem à saúde. Um grupo de cientistas noruegueses publicou em maio de 2011 as conclusões de uma aula que envolveu mais de 50 mil pessoas. Os resultados indicam que as pessoas que têm regularmente atividades culturais, que frequentam museus, que assistem a peças de teatro, tocam algum instrumento musical, que pintam, que desenham, por exemplo, são menos propensas a sofrer de ansiedade e depressão. Elas são mais saudáveis e têm uma vida mais satisfatória. Então, busquem a arte na vida de vocês, tenham uma vida mais satisfatória. Beijos, até a próxima.